Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. É uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Eu fiz as previsões do Brasil ontem, segunda-feira, e hoje, terça, estou fazendo as previsões do mundo. Claro que é tudo muito subjetivo, né, gente? Não dá para a gente condensar 365 dias em alguns minutos, né? Como é que eu tiro essa previsão? Eu me baseei em Greenwich, então eu uso o horário do meio-dia, que quando a gente não tem um horário de nascimento, não tem como fazer, então a gente usa meio-dia, tá? Então é uma previsão, claro, muito subjetiva. Então o que a gente tem? A gente tem, supostamente, a gente teria um Capricórnio com o suposto ascendente em Áries. Esse ascendente em Áries, claro que preocupa. O que é Áries, né? Áries é um soldado. E Áries também, ele é muito aguerrido. Então, a gente pode ter aí, claro, que algum tipo de embate, algum tipo de confronto. Todo começo do ano a gente sente uma certa tensão. É como se em alguns países estivessem esperando entrar um ano para fazer alguma coisa para colocar medo. Quando o Trump entrou, eu fiquei preocupada, me lembrei das previsões da Baba Vanga, sempre fico preocupada, né? O Áries também, por ser de fogo, já dá a entender que a gente vai ter um ano muito quente. Eu já tinha previsto isso no Vilela em 2023. E eu ainda falei, nós vamos ter o ano do Sol, vai ser um ano muito quente. Não, o Sol vai entrar depois. Mas Júpiter também é um ano quente, né? Júpiter é um ano de expansão, mas ele é quente também. Então a gente pode ter o que já aconteceu, que não é nada de previsão, que todo mundo fala, nossa, que coisa terrível. Por exemplo, a gente tem, cidade como Los Angeles, que queimou inclusive casas, né? Vocês lembram disso? De famosos, de atores, atrizes, mas certamente deve estar acontecendo de novo. Você fala, nossa, Mônica, você fala isso como se fosse uma coisa natural, mas vai acontecer. O Trump assumindo, ele negacionista, a gente tem que entender que essas alterações climáticas, a gente tem que tomar uma atitude urgente. Então, quem padece aqui com esse ascendente em Áries, eu lembro sempre do símbolo da águia, o Áries, para mim. Então, quem vai padecer com essas ações climáticas em Júpiter, Estados Unidos, até fiz uma listinha, Estados Unidos, Alemanha, França, Bélgica, Hungria, Eslovênia, Suíça, Suécia e Armênia. São os países assim, que me trazem um pouquinho de preocupação. Então nós temos um Capricórnio e um Áries. Embora seja um ano jupiteriano, a gente pode ter quebras de bancos. Eu sempre lembro do meu filho falando, mãe, banco não quebra, banco faz fusão. Outra coisa que eu vislumbro no mapa, algumas companhias aéreas, que também podem ter o fechamento de companhias aéreas. Aí a gente lembra do meu filho falando, companhia aérea não fecha, ela faz fusão. Isso a gente vai ter tanto no Brasil, tanto no mundo. Então, pequenos bancos, companhias aéreas devem estar fechando para fazerem essa fusão com outras empresas. Então, assim, a gente tem Capricórnio, que vai ser um ano de trabalho duro, a gente vai trabalhar muito. Eu acho que hoje há uma loucura na internet, né? Eu vi ontem uma moça falando que tem um closet de 3 milhões. Gente, isso não faz sentido, né? Eu tenho um closet de 3 milhões de roupa, não faz sentido. Então aquele trabalhador que ele está lá, ele se sente super deslocado. Aquele trabalhador que está pegando o metrô todo dia, ele fala, meu Deus, o closet da mulher tem 3 milhões em roupa. Aquilo vai dando uma certa angústia mental no trabalhador. Não faz sentido, gente. Então, as pessoas acabam entrando quase em burnout de tanto trabalhar, concorda? Vai virando uma loucura. A internet está gerando pessoas adoecidas mentalmente. Então, vira um querendo comer o outro, sabe? Aquela coisa de disputa. Esse Júpiter do ano que vem, ele gera pessoas em Capricórnio querendo ganhar dinheiro a todo custo. Eles elegem, portanto, por exemplo, um Trump, aquela coisa do capitalismo selvagem, que eu sou contra, né? Então a gente tem isso no mundo inteiro. O ascendente em Áries, além de me dar o ano quente,
Me dá essa loucura de querer ganhar dinheiro a todo custo e dane-se quem é mais simples, tá? A Lua em Aquário. A Lua em Aquário rege a tecnologia, né? Então a gente tem uma certa tensão com guerras tecnológicas. A gente tem Rússia, a gente tem Ucrânia e a gente tem China. Por que eu estou falando isso? É porque eu vejo noticiário? Não. São os signos dos países, Rússia, Ucrânia e China. Então nós temos essa tensão nos países, tá? E Aquário, Sagitário, Gêmeos com Gêmeos, a gente me dá as oscilações na internet. Por exemplo, Rússia pode aprontar alguma coisa e quebrar a internet parte do mundo? Ele pode. Então a gente pode ter alguma coisa de tensão nesse sentido, tá? Estados Unidos e França, a gente tem casa 4, regido por exemplo, Estados Unidos, a independência em 4 de julho e a França, a independência em 14 de julho, casa 4. Ela também tem um aquário, que a gente pode ter pane relacionado à área de tecnologia. Aí a gente vem com leão, a gente vai ter aí problemas de muito burnout, gente, muita gente adoecendo mentalmente, muito leão no mapa, muito fogo, muito incêndio. Quer dizer, a gente ainda consegue escapar. O que me corta o coração são os animais, né? Os ninhos dos pássaros, como tem que fazer a mamenzinha, o pássaro, né? A ave não consegue carregar os bebês, os filhotinhos, isso que me corta o coração. Por exemplo, a China, ela entra na casa 7, a gente vê o crescimento da China. E claro que a gente pode ter tensão, casa 4, 7, 8, com China e Estados Unidos, é óbvio que vai ter. Na casa 10, a gente tem de novo um Capricórnio que entra Rússia, Ucrânia e China. Essa tensão não vai acabar tão cedo, na minha opinião. Embora torcendo, porque o Trump disse que assim que ele assumir, ele consegue terminar a guerra em 24 horas, também não sei como, mas ainda parece alguma coisa tensa aqui. Porque, olha, na casa 10, a gente tem Estados Unidos, ele tem, olha, Câncer, Aquário com Vênus, Vênus na casa 11, tentando uma ação diplomática, mas ainda não consigo ver isso que ele está falando, tá? Outra coisa que me deu uma preocupação, o Mercúrio em mau aspecto na casa 8. A gente pode ter uma guerra química, gente. Enquanto tudo está focado, a gente pensa em alguma coisa nuclear, que é a ameaça do Putin, a gente tem alguma coisa em Aquário, na casa 12, um Aquário no grau 29 muito explodido, que pode ser alguma coisa em reação química, não algo nuclear, mas químico. Talvez seja alguma coisa nesse sentido e faz com que o mundo tenha medo de sair de casa. Então a gente pode ter alguma ação em metrô, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou na Europa, e a gente fique um pouquinho com medo. Não no Brasil, né? Então, Oriente Médio eu não falo mais nada, né? Eu lembro que eu fiz um podcast no Rivotalks e eu comentei, né, sobre alfa e ômega que Jesus teria dito, né? Onde João Evangelista escreve muito bem em Apocalipse, que significa revolução. A gente fala sobre isso. Aquilo já está numa explosão medonha, né? O Oriente Médio já está muito cansado, né? Ele é muito antigo, né? A gente pensar que em Bagdá foi a representação do Jardim do Éden, aquilo é muito antigo, o Brasil é muito novinho, o Brasil tem praticamente 500 anos só. Então o Brasil é muito novo, é o bercinho ainda do mundo, vamos dizer assim. Então aquela região lá já está colapsada, ela está muito cansada, né? Em alguns países na África também, mas aquela região do Oriente Médio, além de ser um barril de pólvora, com a ação de Plutão Aquário, que eu já vou fazer também um outro programa, um outro vídeo falando sobre isso. O que é Plutão Aquário? Países com ditadores vai cair, países com ditadores cairão. O Plutão com Aquário, que vai reger praticamente 20 anos, nós vamos ter a queda desses ditadores. A gente teve o governo da Síria caindo, a gente teve o impeachment, por exemplo, do presidente da Coreia, que ele tentou fazer um regime mais endurecido, colocaram ele para correr. Esse tipo de ação não vai conseguir nos próximos 20 anos. Esse Plutão com Aquário está fazendo uma limpeza, tentando a democratização no mundo. Alguns países que foram colonizados, que têm que pagar tributos, por exemplo, para a França,
Eles entram numa revolta popular para parar de pagar tributos e impostos para os seus países que você tem que contribuir. Tem país africano que paga imposto para a França, para a Bélgica, para a Inglaterra. Como é que um país desse na África pode conseguir ter um PIB com qualidade se ele até hoje ele tem que pagar tributos por ser colônia desses países? Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Isso tudo nesses próximos 20 anos, tudo isso vai cair, tá? Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: por ser um ano de Júpiter, a gente tem uma boa maré com Sol em trígono Plutão. Ele começa em fevereiro de 2025. Na verdade, eu marco todo o início do ano a partir de março, fevereiro, março, como ano chinês. Janeiro está tudo parado, né, por causa de férias. Mas assim, eu prefiro marcar sempre um calendário a partir de 19 de março. E também os chineses fazem mais ou menos isso com a entrada do horóscopo chinês no ano da serpente, que vai trazer muita prosperidade. O problema é esse, né? Quanto mais enriquecidos o Ocidente fica, mais padecem algumas pessoas na Índia, algumas pessoas na África, a gente sabe disso, né? Quanto mais bilionários se formam, mais pessoas do terceiro mundo vão empobrecendo, né? Não tem um pingo de contribuição nesse sentido. Aí nós temos um Urano em trígono Saturno. Algumas pessoas começam a ter uma queda de produção, claro, é o que eu acabei de falar, quanto mais bilionário, mais pessoas pobres. E o que eu senti no mapa mundi, por exemplo, embora a gente esteja num ano jupiteriano, que dá para crescer, que a gente vai ser quase como leões querendo um comendo o outro, aquela coisa louca capitalista, que eu não concordo com isso. Eu achei que o biorritmo do mundo, ele está muito pequeno, ele vai crescer pouco, tá vendo? Ele está com 816, ele tem uma queda de menos 523, ele cresce só 293. Embora um ano de Júpiter, entre tapas e beijos, eu acho que a gente vai crescer pouco, eu acho que o mundo vai crescer muito pouco. Estados Unidos, pelo que eu estou dando uma olhada aqui, a gente tem, por exemplo, Estados Unidos, ele entra com menos 264. Então ele cresce 99, mas ele tem uma queda de 264. O que o Trump está falando, que ele vai tentar baixar a inflação, que ele deve estar conseguindo, mesmo assim tem-se uma falsa ideia de crescimento. Quem enriquece, os ricos se tornam mais ricos. Isso é verdade. Agora, uma minoria, ela não vai conseguir avançar como ele tenta prometer. Eu não consigo ver isso, tá? A França, eu vejo tensão. A França, tá aqui, a França em Câncer também eu vejo uma tensão. A França, ela tem uma Lua em oposição Marte, isso pode gerar, por exemplo, a França, ela tem um mapa muito agrícola. Ah, Mônica, você tá louca, a gente vai para a França para ver a Torre Eiffel. A França, ela é muito agrícola e ela está brigando com o Mercosul, porque ela não quer que a gente mande, principalmente o Brasil, mande trigo, mande soja, mande carne para lá. Na minha opinião, eles estão certos. Você não pode quebrar a agricultura de lá. Acho que tem que haver um consenso nesse sentido, tá? Uma Lua em trígono Urano, eles podem ter quebra de algum tipo ou de energia, se bem que eles têm boas usinas nucleares lá, eu acho que não é isso. Mas para mim pode ter algum tipo de blackout, de parada, por conta de uma suposta, entre aspas, uma guerra química que pode aparecer. Tomara que eu esteja errado, eu sempre falo isso. Uma Lua em sextil Netuno, um Netuno, ele rege alguma coisa química, isso que eu estou meio encafifada com isso. E uma Lua em conjunção Plutão, que pode ser alguma coisa na ordem de bancos também, que pode estar me preocupando. Eu fiz uma pesquisa, eu lembro quando eu escrevi o livro de Jesus, há 20, 25 anos atrás, a França ela tinha o maior número de usinas nucleares no mundo. Eu falei, meu Deus, será que alguém vai jogar uma bomba, ela vai ter alguma preocupação? Como aconteceu com Chernobyl, Hoje eu sei que nós temos, por exemplo, 98 usinas nucleares nos Estados Unidos, então eu fico mais tranquila, sabendo que está bem afastado da Europa, porque me preocupa muito a previsão da Baba Vanga, ela disse que a Europa seria devastada. Eu acho que isso não vai acontecer, eu tenho certeza. Eu acho que não vai acontecer, não, tenho certeza, então podem ficar tranquilos.
Mas eu acho que essa devastação que a Baba Vanga está falando talvez seja um declínio de poder financeiro, de poder capital, que as pessoas mais humildes que elas tentam ascender. E o que está acontecendo no mundo, nesse ano jupiteriano, é isso. A questão que a gente tem aqui no mapa mundi, por exemplo, na casa 4, são as pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos ou que tentam entrar na Europa, que elas saem da África, que elas saem dos lugares mais humildes, elas tentam entrar. Essas barreiras migratórias de imigração, elas vão estar cada vez mais travadas. Então a gente vai ter sistemas de imigração cada vez mais endurecidos, mas muito mais endurecidos. Quem conseguiu entrar, entrou. Eu acho que cada vez vai estar muito mais difícil. E não vai adiantar papo fazer apelo, não vai adiantar. Isso está muito bem marcado, muito forte, com essa Vênus em Aquário barrando mesmo. Então acho que essa devastação que a Baba Vanga está falando pode ser a título de mandar imigrantes de volta ao seu país. Isso sim, isso aparece aqui. Acho que essa devastação tem mais a ver com com essa volta, com esse retorno de imigração. O Trump deve fazer alguma coisa parecida com o que Londres fez, né, recentemente. Parece que eles mandaram 300 brasileiros embora, 200 e poucos europeus também. Acho que eu não lembro, se foi brasileiro. Acho que foi 200 brasileiros, inclusive deram dinheiro para esses brasileiros voltarem. E isso deve também estar acontecendo nos Estados Unidos, onde eles falam, volta para tua casa, a gente não quer mais. Isso sim, começa uma volta para casa de pessoas que não são bem-vindas, tá? Nós temos então o Sol na 10, uma Lua na 11. O que é Lua na 11? É o coletivo. Lua é casa, então as pessoas voltando para casa. O Mercúrio na 8 me preocupa um transporte, a gente pode ter risco de alguma arma química. Vênus na 11, volta para tua casa. Marte na 5, a gente pode ter falta de subemprego. Então essas pessoas voltando para casa, a gente pode ter falta desse subemprego. Júpiter na 2, a gente vai ter um avanço desse capitalismo, como eu disse para vocês. Saturno na 12. Não é para assustar vocês, mas o que a gente vai ter de pessoas tirando a própria vida com depressão, principalmente influencers, vocês nunca viram na vida de vocês. Muita gente pensando em alguma coisa nesse sentido, com esse Saturno na 12, não tenha dúvida. Então esses jovens influencers que fazem, que vocês seguem, Saturno na 12 é muita pressão. Isso está virando uma loucura, gente. Então as pessoas fazendo de tudo para aparecerem na internet, vocês podem ter esse problema, tá? Urano na 1, a gente pode ter uma queda voltado, pode ser o Putin, como eu disse para vocês, ele cortando qualquer tipo de relacionamento voltado a cabos à internet. Não sei se é o Elon Musk, se ele tem esse poder, mas pode aparecer com Urano na 1. Netuno na 12. Droga, bebida, confusão mental, problemas de transtornos. Então, quem é da área de psicologia, psicanálise, psiquiatria, vai ter um avanço nessa área. Também, como eu já disse em outras gravações, nós vamos ter um ano que é de Júpiter, por isso nós temos aí um resultado muito positivo para áreas, por exemplo, da minha área, porque Júpiter rege Peixes e rege Sagitário. Então ele enfatiza pessoas que vão trabalhar na área de vendas, espiritualidade, religiosidade, viagens e também vendas. Então você tem que aprender a ser um bom vendedor. O Netuno na 12, ele enfatiza pessoas que trabalham na área da saúde mental. Plutão na 11. O Plutão na 11 me preocupa porque trata de transportes coletivos. Talvez a gente tenha alguma coisa química em algum trem, em algum metrô, em alguma parte do mundo para aterrorizar e amedrontar pessoas, pode ser. Lilith na 6, gozado, sabe que eu vejo uma perseguição, uma perseguição a mulheres, uma Lilith na 6, como se fosse uma caça às bruxas, caça às mulheres, não sei porquê, talvez alguma coisa da Ásia, e essa tentativa de... Não sei se é um massacre de mulheres, não sei se são professoras, não sei se é na África, ou não sei se é a título coletivo, não sei se pode ser alguma coisa religiosa, mas isso aparece aqui também, tá? E o Nodo na 12, muito preocupada com a saúde mental. Mas ano que vem, por ser um ano de Júpiter,
que rege Sagitário e Peixes, a gente pode ter alguma coisa como o Jim Jones, que teve simplesmente houve uma loucura das pessoas entorpecidas pelo poder de um maluco, elas podem cometer um ato de colocar fim à própria vida. Pode acontecer. Espero que não aconteça isso no Brasil, mas pode acontecer. Gente, tomem cuidado com esses líderes religiosos, como João de Deus, tomem cuidado, sabe? Será que você precisa ter alguém para virar a página da tua Bíblia? Você não pode fazer isso na tua casa? Será que você não consegue ler um livro sozinho? Será que você precisa? Eu sou espiritualista há 40 anos. Será que você precisa de alguém para ajudar você a virar a página de um livro? Será que você não consegue fazer isso sozinho? A gente ainda vai viver pela era de Peixes, ainda por mais de 100 anos, né? 200 anos. A gente vai demorar muito para entrar na era de Aquário. Mas não dá para você adiantar sozinho? Será que você precisa ter alguém para ajudar você a virar a página da tua Bíblia, do teu livro de filosofia, o teu livro religioso? Será que você precisa de um condutor para falar o que é moral? Será que você precisa de um condutor religioso para dizer o que é certo e errado? Será que você não tem a capacidade de saber o que é certo e o que é errado que você faz na sociedade? Gente, eu fico abismada com isso, né? O Júpiter, ele tem que direcionar você e entender que basta você seguir as normas, as diretrizes da sociedade do que é certo e errado. Né? Eu acho que você pode, em alguns momentos, conseguir fazer algo incrível, mas seguindo as normas do que é certo e errado, né? Seguindo as normas do que é certo e errado da sociedade. No individual, gente, o ano de Júpiter ele é muito bom. Ele tem uma expansão, ele é dinheiro, ele é crescimento, é muito bom para abrir empresas, ele é muito bom, como eu disse, para prosperar. Então, prosperem. O Júpiter ele é rápido, ele traz ideias rápidas, ele traz movimento, onde a cor melhor é a cor azul, né? O número dele praticamente é o número 4, o símbolo dele é o número 4. Abril é um mês importante, então ele vem para trazer de modo geral crescimento. Então façam bem, abracem, cooperem, nada de pensar de forma egoísta ou individualista. Vamos tentar fazer alguma coisa coletiva, meu Deus, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Gratidão por um dia com compaixão, por um dia de luz, por um dia de reflexão, tá bom? Namastê.